está na Etiópia, que é aquele... Por quê? Porque a rainha de Sabá, que teve um caso de amor com Salomão, percebeu que ele estava se desviando da palavra, e realmente ele se desviou, né? Ele foi se envolver com deuses e com outras coisas, por causa das muitas mulheres, né? E então que ela teria levado embora a arca. E realmente existe um lugar lá na Etiópia que você tem homens que guardam aquele lugar de pai para filho e daí por diante. Mas tem uma outra possibilidade, até está no YouTube, depois se você quiser procurar. Há um grande arqueólogo adventista chamado Ron Wyatt. Esse camarada tem vídeos, ele fala que ele encontrou a Arca da Aliança. Ele estava fazendo uma escavação ali em Jerusalém, na área do Gólgota. O Gólgota é aquele lugar da caveira, né? Você já viu lá? Já foi em Jerusalém? Tem que ir, cara. Tenho que ir, já. Tem que ir. É demais. Quero muito ir para lá. Você chega lá, você sabe o que foi ali. Porque Gólgota significa lugar da caveira. Você chega lá, você vê a caveira. É impressionante. Aí, porque durante muitos anos os católicos acreditavam que o lugar onde Jesus tinha morrido ficava onde hoje é o Santo Sepulcro. Só que lá você não vê nada, não tem nada. Um dia tinha um inglês que estava hospedado no hotel em Jerusalém, que ficava na porta do muro. E ele, olhando pela janela, ele viu aquela caveira. Ele falou, pera lá, a Bíblia fala sobre o Gólgota, lugar da caveira. Então, se ali é o lugar da caveira, ali deve ter um jardim onde Jesus foi enterrado. E ele foi ali, chamou as pessoas, pediu permissão e começou a escavar. E ele encontrou o lugar do jardim. Por quê? Porque tinha uma grande cisterna para mais de 40 mil litros, que Israel não chove todo o tempo. Então tinha que armazenar água no tempo de chuva para poder manter. E eles não podiam mais enterrá-lo. Então ele teve que ser enterrado num lugar próximo. E José de Arimateia, junto com Nicodemos, foram lá tirar Jesus e enterraram ali. E ali, além da cisterna, de todos os elementos, né, físicos de um jardim, eles encontraram o túmulo que ninguém tinha usado, que era o túmulo vazio de Jesus. Então hoje, quando a gente vai a Jerusalém, a gente vai nesse lugar que é chamado de Jardim da Tumba, né? Ou do túmulo, que fica ao lado exatamente do Gólgota, que é o lugar da caveira. Mas isso, para te responder, às vezes eu dou umas voltas, mas isso tem que, para você entender o que o Ron Wyatt falou. Ele estava escavando ali, porque ele dizia que ele acreditava que Jesus teria sido crucificado ali e que deveria ter alguma evidência da arca. Por quê? Por quê? Porque aonde que no dia do Yom Kippur, que era um dia por ano, tá? O sumo sacerdote, ele pegava sacrifícios de animais, de bodes, de touros, e ele ia até os Santos dos Santos. Porque o templo ele era dividido, o templo era dividido em átrio exterior, né, onde ficavam os gentios, depois tinha o pátio das mulheres, depois tinha o pátio dos homens, aí você tinha uma escadinha onde tinha o altar do sacrifício, e aí entrava dentro da casa mesmo, o primeiro, vamos dizer, cômodo era o lugar santo, onde os sacerdotes entravam todos os dias para trocar os pães da proposição, para acender a luz da menorá e tudo. Mas aí tinha um véu pesado e lá dentro tinha os Santos dos Santos. Então, tinha o altar, uma parte que era o santo. Lugar santo. E o Santo do Santo era o lugar mais santo. Mais santo, mais interior. E somente o sumo sacerdote podia entrar. E não era qualquer dia, era uma vez por ano. Eles tinham tanta convicção de se alguém entrasse sem estar purificado morreria, que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda. Para alguém puxar ele. Se ele morresse. E ele tinha um monte de sinetes, né, na orla dos vestidos dele, porque eles ouviam o barulho. Tlim, 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 tlim. Se parou... Foi alvejado. Eles puxavam, porque eles não podiam entrar. Bom, estou dizendo isso para te explicar que quando o indivíduo estava lá no Monte das Oliveiras, ele via até lá. E quando Jesus morreu na cruz,
o véu do templo foi rasgado e dava para ser visto. Agora, o Ron White... Rasgado literalmente. Rasgado de cima a baixo. Porque hoje todos nós podemos entrar no Santos dos Santos através do sangue de Jesus, como diz Hebreus, né? Temos, pois, intrepidez para entrar no Santos dos Santos pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Isto é, pelo véu que é o seu corpo. Então, Jesus foi rasgado e o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ir até o Santos dos Santos. Tudo isso pode explicar o quê? Que o sumo sacerdote, ele ia até lá dentro e botava o sangue na tampa da arca, que é chamada de propiciatório. Que sangue? O sangue dele? O sangue não, o sangue dos bodes, tá. Porque tinha o bode expiatório, tinha o bode sacrificial e tinha também os touros, né? Ele ia lá, derramava o sangue na tampa. Quando Romanos fala de propiciação, está falando desse propiciatório. Era jogar o sangue, aspergia no pé, tudo. Porque quando Deus olhava, ele não via os elementos, que isso é uma coisa que a gente pode falar depois, mas eu não quero deixar de responder sobre a questão da arca. Então o Ron White dizia o seguinte: se o sangue do animal era depositado na tampa da arca para expiação, eu acredito que o sangue de Jesus, quando morreu na cruz, ele penetrou a terra e ele caiu na tampa da arca. Então ele foi cavando, ele pediu permissão, isso está no YouTube, ele pediu permissão de escavar. Onde seria debaixo do Gólgota. E ele foi baixando, até que ele encontrou um lugar como se fosse um lugar onde tinha uma marca, como se fosse algum lugar onde você tivesse uma marca onde você pudesse colocar uma cruz, firmar uma cruz. Sei. E aí ele continuou indo mais fundo. E ele disse que quando ele foi até o mais fundo, ele encontrou a Arca da Aliança. E cadê? Então, o que aconteceu? Ele estava usando alguns trabalhadores que não eram cristãos e nem judeus. E um dos trabalhadores saiu gritando, apavorado, como se tivesse visto alguma coisa terrível. E isso causou uma certa celeuma que o governo de Israel proibiu, ele teve que sair de lá. Mas ele fala, e eu acredito que ele fala chorando. Ele fala: eu vi a Arca da Aliança. O sangue de Jesus caiu sobre a Arca da Aliança. Não foi só sobre a terra. E nunca ninguém mais escavou? Tá fechado lá. Ninguém mais escavou. Mas existe algum impedimento de... Não, o governo de Israel proibiu. Então, por que você acha que acontece isso? Então, alguns acreditam que o rabinato já sabe que a arca está lá, mas eles estão esperando construir o templo para trazer. Entendeu? Outros dizem que está na Etiópia, e outros até afirmam que quem levou foi Nabucodonosor e que nunca voltou. E que eles vão ter que fazer uma nova arca como fizeram todos os outros. Eu não sei se por romantismo, eu gosto de acreditar. Que está lá debaixo da Gólgota. Procura lá depois. Vou ver. Ron White. Te mando.